Me Conta Brasil, um Brasil que tem o compromisso de garantir a alfabetização das crianças do nosso país. Um Brasil que fez um pacto para superar o analfabetismo de jovens e adultos. Eu sou Keila Santana e convido você a vir com a gente nesse episódio que dedicamos aos professores que estão ali na sala de aula, no dia a dia, com alunos de todas as idades, para que a realidade deles possa ser transformada pela educação. E o nosso estúdio vai virar quase uma sala de aula, porque nós convidamos duas professoras que trabalham no Ministério da Educação para que todo brasileiro saiba ler o mundo e escrever a sua própria história. Eu quero aprender com elas e com vocês. A Zara é da Secretaria de Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão. Uma secretaria de muita importância, né, Zara? Muito bem-vinda. Obrigada. Na verdade, ali a gente trata de temas de educação de jovens e adultos, mas a educação de jovens e adultos não só das pessoas que estão nas cidades, mas também que estão no campo, nas águas, nas florestas, indígenas, quilombolas. Então, a gente tem todo esse grupo e os grandes desafios que são pensar políticas para esses grupos. Então, todo dia é um grande desafio, mas estamos aqui para isso. Exatamente, na diversidade do nosso país. E quem está aqui também é a Mônica, que vem compor esse nosso bate-papo muito importante. Mônica, o que você faz lá no Ministério da Educação? Olá, um prazer, estar aqui nesse momento com vocês. Eu sou coordenadora da alfabetização, mas a alfabetização especificamente de crianças, né? Então, a gente está aí coordenando esse desafio, pautado no regime de colaboração entre União, estados e municípios e na luta junto com os professores desse país todo para garantir a alfabetização das crianças na idade certa. É isso aí. E nós vamos começar então pela educação dos pequenos, de quem acabou de dar os primeiros passos no universo das letras e números. O governo federal lançou em junho do ano passado o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada para garantir que os alunos de 6 e 7 anos aprendam a ler e a escrever até o fim do segundo ano do ensino fundamental. 100% dos estados e 99,8% dos municípios toparam fazer parte dessa iniciativa. Mais de R$1 bilhão já foi investido no programa. Quais são essas principais ações? O que a gente pode listar aí? Esse programa é um programa pautado no regime de colaboração, porque entendemos que esse processo se materializa nos municípios, né? O diálogo precisa chegar nas escolas, com os professores, com as famílias, né? E a gente precisa ter secretarias de educação fortes, potentes, para que a gente possa, de fato, apoiar os professores nesse processo. Então, é um programa pautado, basicamente, nesse regime de colaboração, formação de professores, para a gente é fundamental. Garantir processos de avaliação para que a gente possa estar acompanhando como é que as crianças estão nessa caminhada e ter materiais complementares que apoiem o professor nesse processo, para que a gente possa, de fato, trazer essa perspectiva do direito da criança a essa aprendizagem como uma tarefa de todos. A gente aposta muito, por isso o nome compromisso, nesse comprometimento de todos esses sujeitos no processo. E o desafio não é só com as crianças, né? Porque em 2022, mais de 11 milhões de pessoas acima de 15 anos não sabiam ler nem escrever. Isso representava 7% da população brasileira. E esse Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo veio para garantir justamente o direito à educação desse grupo que nunca frequentou a escola. Com o pacto, o governo quer também aumentar a escolaridade daqueles que precisaram deixar a escola para trabalhar e incentivar que eles voltem a estudar. Ô Zara, conta mais para a gente sobre esse pacto. Então, o pacto, primeiro, é uma coisa linda, né? Quando o presidente reconstrói a SECADI, isso trouxe uma esperança muito grande para esses grupos, né? No próprio nome da SECADI está lá, Alfabetização de Jovens e Adultos. Então, quando o decreto é publicado, o ministro Camilo anuncia o Pacto de Superação pelo Analfabetismo e a qualificação da EJA, porque as duas coisas têm que andar juntas, não é? De alguma forma, é a tradução também daquela subida da rampa. Porque você está criando uma política de Estado para lidar com isso. Porque se de um lado, veja, nós temos um programa de alfabetização para as crianças pequenas, a gente sabe que o quanto a família não é alfabetizada também tem um efeito sobre a alfabetização dos seus filhos. E onde estão essas pessoas? Estão espalhadas no Brasil inteiro?
Então, obviamente, elas estão no país inteiro, mas majoritariamente elas estão nos estados do Nordeste, em termos proporcionais, e também, em termos absolutos, São Paulo comporta o maior número de pessoas não alfabetizadas. E é muito importante dizer isso, porque, veja, quando você muda o termo, você também está trabalhando para alterar uma realidade. Então, hoje, por exemplo, a gente não diz as pessoas analfabetas, a gente diz as pessoas não alfabetizadas. Não tiveram acesso, Exato. né? Não é uma opção do indivíduo. Todos vocês viram o vídeo da política, né, que instituiu o pacto, e aquele vídeo é da minha mãe, né? E, portanto, a discussão do analfabetismo, para mim, é mais do que um compromisso do governo, também é um compromisso pessoal, né? Eu nasci numa família de pais que não tiveram a possibilidade de serem alfabetizados. Minha mãe, né, quando ela diz lá no vídeo, mãe diz bem assim, eu acordava todo dia, eu tentei várias vezes ir para a escola, mas você sabe, eu dormia, né? E ela acaba o vídeo dizendo assim, leitura é importante. Isso é muito importante, né? Perder a leitura, né? A leitura faz falta, né? Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da Educação de Jovens e Adultos, lendo o mundo e escrevendo a própria história. Ministério da Educação, Governo Federal, somos um só povo. É lindo. É minha mãe, eu cresci naquele lugar, mas toda vez que eu vejo ela dizendo assim, leitura é importante. Veja que coisa bonita. Que força, né? Ela que não teve acesso, Sim. sabe da importância. Exato, é bem isso. Ela não precisava ter essa leitura, porque isso foi negado a ela. E ela diz a leitura é importante. Porque é aquilo que o Paulo Freire dizia, né? Ela foi negada a ele esse acesso, a esse direito, mas ela lê o mundo. E a leitura do mundo diz para ela que essa leitura formal, ela é importante. Nós mudamos da roça para vir para a cidade para ela me matricular. Então, é esse o conjunto dos 11 milhões. A maioria é mais velha. Então, elas estão majoritariamente, né, no Nordeste. É um ciclo, entende? Também de camadas de desigualdade. São negras, majoritariamente. Veja, minha família é bem representativo. São negros, um nível socioeconômico bem baixo. Estão em estados e municípios também com um índice de desenvolvimento mais baixo. É um conjunto, é uma camada de desigualdade, né? Então, tudo isso leva a esse analfabetismo que agora a gente está lidando para ver se a gente consegue efetivamente superá-lo. Porque, da outra ponta, o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada já apresenta seus primeiros resultados. No ano passado, 56% das crianças que estudam em escolas da rede pública foram alfabetizadas na idade certa. Em 2021, na época da pandemia, só 36% conseguiram. O Brasil voltou para os índices de antes da Covid. Nós vamos agora conhecer a história da Alice, que estava no início da alfabetização em uma escola da rede pública aqui em Brasília, quando a pandemia começou. Conta pra gente, Alice, como é que foi isso? Durante a pandemia foi muito difícil, porque eu estava no 2º ano, na época de alfabetização. A internet da tia falhava muito, e eu ficava ouvindo pelo celular. E também, a minha professora era muito boa, só que não era muito fácil aprender. Quando eu voltei, eu estava no 3º ano. Também foi muito difícil, pois eu não sabia ler direito e também eu escrevia muitas palavras erradas. Eu quase reprovei no 3º ano, depois passei para o 4º e quase reprovei também. Mas nesse ano, no 5º ano, eu estou indo muito bem na escola, pois fiz aulas de reforço e melhorei muito. Hoje em dia eu ainda erro algumas palavras difíceis, mas outras eu consigo fazer com facilidade. Nesse bimestre eu tirei 9,5 em matemática e 9 em português. Eu agradeço todas as minhas professoras de reforço e da escola, pois elas me ajudaram muito a recuperar.
Muito bem, Alice. Olha, continue Fofura. estudando, se esforçando assim, viu? Que você vai longe. Ô, Mônica, como é que está a recuperação desses alunos que passaram por isso que a Alice passou na pandemia? Na nossa proposta de trabalho também, nós temos esse olhar específico para as crianças do 3º ao 5º ano que viveram isso que a Alice acabou de descrever, né? Então, a gente tem também, dentro do compromisso, ações pautadas para esse movimento de recomposição das aprendizagens, para a gente tentar apoiar as crianças nesse processo. E para as crianças, Mônica, que ainda não conseguiram fazer essa recuperação, como a Alice se recuperou, né? Se esforçou, foi lá, conseguiu recuperar a nota, recuperar aprendizado. Para essas crianças que não conseguiram ainda, o que os pais podem fazer? Como ajudar essas crianças a retomar esse aprendizado? A família, ela não precisa ter o papel da escola, mas ela tem um papel que é fundamental. Não é assim, a gente não pode exigir que a escola ou que a família faça o papel do professor, mas o pai, a mãe, eles precisam entender que eles precisam colocar a criança todo dia na escola, que eles precisam exigir um transporte escolar, que a escola cumpra o tempo pedagógico dela, que ele acompanhe se os filhos deles estão, de fato, evoluindo. Como a professora Zara trouxe o exemplo da mãe. O pai não precisa saber ler para saber a importância e entender que o filho dele está vivendo esses processos de aprendizagem. Perfeito. O programa Brasil Alfabetizado, criado lá em 2003, foi retomado agora pelo governo federal como uma das ações do Pacto para Superar o Analfabetismo. O programa oferece 900 mil vagas para estudantes de todo o Brasil, com prioridade para cidades com os piores índices de analfabetismo. E as turmas são instaladas não apenas em escolas, mas também em espaços alternativos, mais próximos dos alunos, como as associações de bairros, igrejas, centros comunitários. E a nossa equipe do Me Conta Brasil foi visitar um desses lugares no núcleo rural do Paranoá, cerca de 50 quilômetros aqui do centro de Brasília. E lá nós conversamos com quem estuda e com quem ensina. A dona Miguelina foi estudando de pouquinho em pouquinho e aos 71 anos acabou de se formar no ensino médio. Me conta a sua história, Brasil. É uma era para nós, né? Que vai evoluindo a nossa mente. Porque em vez de parar, a gente parar, acomodar, não, estamos botando para frente. Para começar, que a gente já criou os nossos filhos, né? E aí, então, agora chega a época da gente cuidar de nós mesmos, já da 3ª idade. Eu pretendo terminar meu curso de francês. Ah, Bonjour. bonjour, madame. Est-ce que tu parles français? Merci. Como eu sou viúva, fico sozinha em casa, para mim foi uma grande oportunidade eu vim para a aula. Antes de cair numa depressão, melhor estudar e ter mais conhecimento com o que eu sei menos, né? Eu tenho motivo para fazer minhas tarefas em casa e tomar meu banho e sair e vir para a aula, né? Todo dia, a não ser ficar lá sozinha, sentada no sofá assistindo, mexendo no celular. Para mim mudou a minha vida. Comecei minha história de dar aula para alfabetização de jovens adultos e idosos em Braslândia, isso 20 anos atrás. Pessoas, e o sorriso deles quando eles aprendem a ler as primeiras palavras é fantástico, é muito bom. Gente, nossa. Lindo, né? Imagina, muito lindo. É lindo. Processo gratificante demais, né, gente? É. Professora Lucimar, Miguelina e também Luísa, sempre tempo de aprender. Parabéns para vocês. Zara, para esses adultos, esse processo de aprendizado é diferente das crianças, né? É bem diferente. Veja, que coisa curiosa. Ela estava com o celular na mão, né? Ela está na EJA, ensino médio. Ela está com o celular na mão. Isso é uma questão que a gente precisa pensar. Porque, veja, na alfabetização de jovens e adultos, ao contrário do que acontece nas crianças, a pessoa jovem, adulta, ela já teve um conjunto de experiências ao longo da vida dela. Experiências, embora ela não detenha todos os códigos da leitura e da escrita, embora ela não tenha passado por um processo formal de escrita e de leitura, ou seja, ela vive no mundo letrado. E ao conviver e construir estratégias para viver nesse mundo letrado, elas desenvolvem
relações, né? Seja na igreja, seja no celular, seja vendo o letreiro dos ônibus, quando elas vão pegar ônibus. Todas essas relações que elas estabelecem com a cultura letrada, sem necessariamente, nesse caso, não acontecendo, sem deter os códigos da leitura e da escrita, isso faz com que elas tenham um processo de alfabetização diferente. Porque se você não compreender esse fator, que ela não é uma pessoa de 6 anos, 7 anos, 8 anos, a tendência é que o ensino infantilize o adulto. E desmotive, né? Esse é um dos elementos que faz com que a EJA tenha resultados frágeis. Ou seja, a infantilização da EJA é um problema. Então, compreender os processos que essa pessoa está numa uma sociedade da leitura letrada, da tecnologia, ajuda você a pensar o currículo, ajuda você a pensar a didática, ajuda a pensar o método e o tipo de avaliação que essas pessoas requerem. Então, a oferta da alfabetização, ela precisa considerar não só como essas pessoas estão no mundo e lidam com o mundo, como também considerar as idades. Então, aos 60 anos, obviamente, esse exemplo que você trouxe é ótimo, a escola precisa ir à família, ou melhor, a educação precisa ir até essas pessoas, né? E ofertar nos sindicatos, nas igrejas, nas escolas dominicais, nos pontos de cultura, é isso. E como é que faz para participar do Brasil Alfabetizado? Quem pode? Como é que funciona o Brasil Alfabetizado? Então, o Brasil Alfabetizado, ele atende 15 anos, igual ou superior a 15 anos. Você tem a oferta, você monta as turmas. Por exemplo, você tem num determinado município uma instituição ou alfabetizadores populares. Monta-se a turma geralmente de 15 pessoas. E aí, você tem bolsas para os alfabetizadores, é muito importante isso. Você tem uma ajuda de custo, porque... Tem um valor definido para essa ajuda? A ajuda de custo é R$100 por aluno. Esses R$100 por aluno e não para o aluno é aquilo que se usa para o custeio. Então, cada turma... Do local que vai ser feita a educação. Exato. O material didático, porque precisa, né, o livro precisa pensar nessa particularidade. A alimentação desse grupo específico, o transporte desse grupo específico. Então, esses R$100 por aluno, ele compõe a parte do custeio, além da bolsa para o alfabetizador. Então, o que acontece? Esse recurso vai pelas redes, as redes fazem essa distribuição do recurso. Mônica, agora vamos falar de novo dos pequenos, né? O que uma criança precisa saber para ser considerada alfabetizada? O corte que a gente coloca, assim, essa criança está alfabetizada, ele é muito mais na perspectiva de introdução desse processo. Não é um ponto de chegada, mas é um ponto que a gente considera que é fundamental para que a criança possa continuar na sua trajetória escolar com sucesso e construir todo esse processo, porque a gente chega adulto ainda se alfabetizando. Nesse inicial, a criança precisa saber o alfabeto, as sílabas, ela formação de consegue ler palavras. pequenos textos, mas esses textos mais que a gente chama de códigos iniciais, uma receita, né, assim, que fazem parte da rotina deles. Eles concluem o 2º ano já fazendo leituras e o início do seu processo de escrita, escrever pequenas frases, pequenos textos, ela já consegue com autonomia. Ela diferencia nesse momento os sons das letras também, certo? Também, tá? Então, assim, ela já consegue, ela faz a leitura. A gente tem, inclusive, na nossa proposta de avaliação, a avaliação de fluência, porque ela é importante. Sim. Essa cadência que a criança precisa ter. Conseguir dar o sentido à frase, né? Então, assim, quanto mais ela consegue dar essa cadência, mais ela vai se apropriando, né? Então, ela já consegue ler e encontrar nesse texto elementos que estão, assim, claros. Ler uma tirinha, né? De um História em quadrinhos. De uma história em quadrinhos. Ela já consegue ler um pequeno texto onde a informação está clara, entendeu? Então, ela já tem uma autonomia nesse processo. Esse ponto que ela traz é muito importante, sabe?
Porque é isso, quando uma criança ela só decodifica e não tem, né? Sabe a letra, né? Sabe... E não tem velocidade na leitura, ela faz um investimento. Então, você dá para ela um texto de 3 linhas, não é, professora? 3 linhas. Daí, quando ela não tem essa velocidade de leitura, ela tem um investimento psíquico tão grande para decodificar a palavra, que quando ela chega no final da 3ª linha, ela não lembra de mais nada que ela não leu. Portanto, ela não interpreta, não é isso? Isso. É muito interessante. Assim, é uma relação muito bonita, assim. Não é? Como a Zara colocou, o processo de alfabetização de uma criança é diferente do processo de alfabetização do adulto, porque ele tem todo esse investimento social de uma vida. Precisa, né, se adaptar no meio, né? Precisa pegar um ônibus, precisa mandar um recado de áudio para alguém Isso. A criança é um outro movimento. Então, assim, por que o compromisso ele vai lá na educação infantil e ele vai até o 5º ano? Mas, Mônica, se você está falando de alfabetização, por que vai lá na educação infantil e vai até o 5º ano? Até o 5º ano, porque a gente tem os efeitos da pandemia aí colocados e porque a gente entende que esse corte, essa meta que está aí, ela é uma meta de entrada, sabe? Assim, de você poder dizer que a criança consegue ser competente para avançar nesses processos de alfabetização. Se você disser para a gente assim, olha, 1º e 2º ano é onde você vai alfabetizar as crianças. Se essa criança não vier da educação infantil forte, potente, com competências e com processos de desenvolvimento muito potentes, que a criança vem lá desde pequenininha trabalhando com isso, né? E sem esquecer essa diversidade. Sim, né? Porque lá dentro tem crianças negras. Exato. Então, nesse estímulo, é necessário, né, que você tenha, desde a educação infantil, as bonecas negras, como que o ambiente é organizado, os cartazes, porque é isso, né? É que você está dizendo autoestima. Se você não tá numa sala e não reconhece, não é? Nas imagens dos você brinquedos... Você não está ali, né? Você não está ali. Isso tem uma relação com a autoestima, não é isso? Com certeza. E com a aprendizagem. Isso. Mas se você, jovem, ainda está na dúvida se volta ou não a estudar, o governo federal tem uma ótima notícia para você. O pé de meia, que é a poupança do ensino médio, começou a ser pago também para os estudantes da educação de jovens e adultos. Zara, quais são as regras para poder participar disso, para começar a receber esse pé de meia? Então, são as mesmas regras que se aplicam, obviamente, o ensino médio. A lei é a mesma, não é? Portanto, tem que estar nessa idade, 18 a 24 anos, precisa estar no ensino médio. Então, as pessoas têm se perguntado, olha, mas o pé de meia, eu estou na alfabetização, eu posso ter o pé de meia? O pé de meia acompanha a lei do pé de meia, a normativa do pé de meia. Portanto, é o ensino médio. As pessoas que estão no ensino médio, que estão na EJA ensino médio, elas fazem jus ao recebimento do pé de meia como os alunos do ensino médio. Agora, as regras, não é? O desenho, como nós temos desenhos da EJA muito diferentes, a forma também do recebimento é diferente por conta da multiplicidade de tempos. No ensino médio, você tem 3 anos. Né? Na EJA, você tem espaços, tempos reduzidos. Mas precisa estar inscrito também no cadastro único, né? Absolutamente, são as mesmas regras. Precisa. É esse público, cadastro único, 18, 24 e ensino médio. Não é para alfabetização, como você está discutindo a EJA. E outra meta que eu vi do pacto também é juntar o ensino técnico com o ensino médio normal, formal, né? E essa educação profissional tecnológica para preparar justamente essas pessoas para o mercado de trabalho. Tem essa opção também? Tem essa visão do pacto, Zara? Tem. É por isso, nós já temos uma normativa que coloca para os institutos federais uma meta de 10% de oferta dentro dos institutos federais, de 10% da EJA integrada ao ensino profissional. Mas esse percentual, historicamente, ele não foi cumprido. Hoje a gente está em torno de 3%. Obviamente, tem Instituto Federal que já bateu a meta, mas a média é de 3%. Então, essa é uma das metas do pacto. Nós precisamos, no mínimo, chegar àquilo que está normatizado de 10%. Por quê? É muito importante. É muito importante você
não só alfabetizar, mas pensar na EJA o aumento dos anos de estudo de modo articulado ao ensino técnico profissional. Porque você sai ou você conclui a educação básica, porque é isso. Você tem 11 milhões de pessoas não alfabetizadas, mas você tem 68 milhões fora da escola público-alvo da EJA. Então, pensar a EJA articulado à educação, à oferta da educação profissional, significa esses 68 milhões, você concluir o processo deles de escolarização articulada, o que ajuda, obviamente, para o mercado de trabalho. Mas dentro também do pacto, dessa parte da alfabetização, desses 11 milhões, esse recorte de 15 a 39 anos, então existe um desenho lá dentro do pacto que é o Alfa-Prof, não é? O Alfa-Prof é a gente também alfabetizar com profissionalização. Porque aí, claro, num desenho específico, com 6 meses, o estudante, ele é alfabetizado, então ele tem 2 professores alfabetizando, junto com ele, um alfabetizando, outro fazendo a profissionalização. Isso pode se dar tanto dentro dos institutos federais, como nas escolas, como também na educação popular. Mas sempre esses 2, alfabetiza e para uma profissão. E aí, com esses arranjos produtivos locais de cada região. E olha só, gente, para reconhecer o esforço das secretarias de educação dos estados e dos municípios em garantir essa alfabetização das crianças, o MEC lançou também o Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização. É uma maneira de destacar essas boas iniciativas, né, Mônica? Isso. A gente está com as inscrições, inclusive, abertas, tá? As inscrições vão até o dia 8 de novembro e a gente está tentando reconhecer isso. Tem 3 categorias, a gente tem selo ouro, selo prata, selo bronze. A gente vai reconhecer esse esforço, né? Como eu disse no início, a gente aposta muito no regime de colaboração. A gente aposta muito no exercício de fortalecer, de gerar competências técnicas nas secretarias municipais. E eu falo disso, assim, como uma ex-gestora municipal, de um município muito pequeno, de 20 mil habitantes, e a dificuldade que a gente tem, enquanto gestor municipal, de gerar competência técnica na equipe. Então, a gente aposta muito nisso. Qual cidade que você é? Eu sou do município de Solonópole, no interior do Ceará. Olha Fui gestora lá há 20 anos, você imagina isso, Muita né? história, né? Muita história. Então, essa dificuldade da gente entender como é que faz política pública, como é que a gente, de fato, faz essa materialização. Isso que a gente está aqui agora, bater esse papo e dizer que fazer política pública é fazer educação para as pessoas. A gente não está criando um selo que é inatingível. Não, é assim, você está fazendo formação de professor, você está garantindo nessa formação a análise desses contextos, você tem formação específica para professores de educação escolar indígena. É isso que a gente está querendo. E a gente entende, como Ministério da Educação, que esse selo, quando ele faz essas perguntas, ele joga luz em ações que precisam ser feitas. O compromisso nacional, eu sempre digo isso para os meus pares, assim, ele tem início, meio e precisa terminar, porque se ele não terminar, ele não está fazendo sua tarefa de casa. Exatamente. Tá? Olha, gente, essa conversa foi muito inspiradora. Nós aprendemos muito aqui que alfabetizar é muito mais do que ensinar a ler e escrever. É dar dignidade, oportunidade e futuro para milhões de brasileiros, mesmo que esse futuro já tenha chegado para muitos. Mas sempre é tempo de aprender. Eu quero agradecer a presença de vocês duas aqui. Me ensinaram muito, tenho certeza que todos aprendemos também. A consideração final de vocês, uma frase que resumisse esse nosso bate-papo aqui, o Brasil alfabetizado. Todo momento é o momento certo, toda idade é a idade certa para alfabetizar. E alfabetizar é parte de ler o mundo. 1 mais 1 é sempre mais que 2. Eu preciso, olhar para os meus pares, olhar para esses sujeitos e construir esse país que a gente sonha e que a gente materializa no chão da sala de aula. E se você gostou desse episódio, então envia para o professor que marcou a sua infância, compartilha no grupo da escola e faz uma homenagem a todos eles. Eu vou enviar para minha irmã, que é uma professora do ensino básico de escola pública, Orgulho da Família. Nós vamos ficando por aqui.
Toda quinta tem episódio novo do Me Conta Brasil no canal da Secom no YouTube e às 7h30 da noite no canal Gov. Um bom professor nunca é esquecido porque ele não apenas ensina, ele transforma. Até a próxima. Hoje é um dia para começar agradecendo algumas pessoas. Primeiro, eu quero agradecer a Leila, a presidenta do Palmeiras, porque ela sabe que eu sou corintiano. Aqui está o Adilson Monteiro Alves, presidente da democracia corintiana. Aqui está o Alckmin Santista. E ela nos emprestou o salão da Casa de Espetáculo do Palmeiras para que a gente pudesse fazer o maior programa de crédito que esse país já conheceu. Então, obrigado, Leila. Obrigado por suportar alguns corintianos que estão aqui. Na próxima vez será feito no Corinthians, depois vai ser feito no São Paulo, depois nós vamos ver se a União tem um terreno em Santos para doar para o Santos fazer um estádio na Vila Belmiro, como fizemos para o Flamengo agora. E assim a gente vai integrando o futebol ao desenvolvimento e ao microcrédito. Mas eu queria agradecer ao pessoal do Ministério da Fazenda, ao pessoal do Ministério da Casa Civil e ao pessoal de cada ministro que está aqui, e ao companheiro Padilha, que é o nosso organizador político, e ao companheiro Alckmin, que é o nosso militante da indústria e comércio, por elaborar esse plano. Ou seja, um plano desse não seria aprovado se não houvesse uma unidade de pensamento dentro dos membros do governo para que a gente possa tirar o Brasil da mesmice em que ele sempre fica. O Brasil avança um pouco, daqui a pouco ele desce. Ele avança um pouco, daqui a pouco ele desce. Ou seja, e nós precisamos dar um salto de qualidade definitiva para mudar o padrão. E eu quero, Haddad, aqui aproveitar e parabenizar o Congresso Nacional. É importante que vocês saibam que eu fui eleito presidente da República com um partido que elegeu 70 deputados em 513. 9 senadores em 81. E até agora nós não perdemos uma votação no Congresso Nacional, graças à capacidade de articulação, graças à volta da civilidade política nesse país, em que a gente pode ser adversário, mas a gente não é inimigo, e a gente pode construir, mesmo na adversidade, o bem desse país. Então, aqui, meus agradecimentos aos deputados federais, aos senadores da República, que mesmo divergindo, votaram, contribuindo para que a gente aprovasse isso. E o agradecimento é a presença do companheiro Trabuco. Me permita chamá-lo de Trabuco, porque vocês não sabem, mas se o Trabuco quisesse, ele teria sido ministro da Fazenda da Dilma, que foi indicado para o segundo turno, mas ele preferiu, certamente, porque ganha muito mais, ficar no Bradesco, porque o salário de ministro não é essas coisas. E também eu não vi o Josué, e peço desculpa, Josué, porque se eu tivesse visto você chegar, certamente você estaria aqui na mesa, porque não é possível fazer um gesto, um ato de investimento e o presidente da mais importante Federação das Indústrias do Brasil não está aqui na mesa junto conosco. Da próxima vez, eu irei reconhecer esse erro e iremos colocar você na mesa. Mas, queridos companheiros e queridas companheiras, se me permitem chamá-los assim, eu penso que o que está acontecendo no Brasil hoje é uma demonstração de que, se esse país quiser, a gente pode esquecer todas as mazelas que aconteceram no passado, todas as antipolíticas colocadas em prática nesse país, esquecer o tempo difícil da fake news e a gente construir um outro país. Isso não depende do Putin, não depende do Biden,
não depende do Xi Jinping e não depende do presidente da República. Depende de cada um de nós acreditar que é possível a gente fazer as coisas diferentes. E o que é que nós estamos fazendo aqui hoje? Vocês sabem que meu mundo é um mundo de fábrica. Eu passei 27 anos dentro de uma fábrica, depois virei dirigente sindical. E o mundo do Marinho, do ministro do Trabalho, também é um mundo de fábrica. 30 anos de Volkswagen. E ontem eu liguei para o Marinho para dizer para o Marinho, Marinho, toda vez que a gente tiver que anunciar o crescimento do emprego pelo CAGED, nós sempre falamos assim, criamos 3 milhões de empregos com carteira profissional assinada. É importante a gente lembrar que tem uma parte da sociedade que não quer ter carteira profissional assinada. As pessoas querem trabalhar por conta própria, as pessoas querem ser empreendedoras, as pessoas querem montar um comércio, as pessoas querem montar uma agência de turismo, as pessoas querem fazer um instituto de beleza para ver se faz do meu cabelo e do álcool voltar ao que era quando a gente tinha 10 anos de idade ou 14 anos de idade. Então é preciso que a gente aprenda que mudou o mundo do trabalho no Brasil, não só pelos avanços tecnológicos, mas também pelo avanço da qualidade educacional que o povo brasileiro tinha. Este país, durante 400 anos, não se preocupou com a formação do nosso povo. A nossa primeira universidade é de 1920. Quando a gente foi fazer a primeira Universidade Federal, a Argentina já tinha feito a sua reforma universitária em 1918. Então esse país não acreditava na educação como solução para esse problema. E eu acredito que somente através da educação a gente pode fazer com que esse país seja competitivo do ponto de vista da criatividade, da produtividade, da inovação, dos avanços científicos e tecnológicos, sobretudo agora que a gente está na era da inteligência artificial. Então o país tem que ser competitivo porque o país é grande, é muito grande e tem 212 milhões de habitantes. A gente não pode ser pequeno. O que é a marca disso aqui hoje? Eu vou dizer uma frase para vocês que eu tenho dito todo santo dia. O que nós estamos fazendo aqui é apenas confirmando a ideia de que é preciso fazer com que o dinheiro circule. O dinheiro não pode ficar concentrado na mão de poucos. O dinheiro precisa circular na mão de muitos, porque é isso que faz a economia funcionar. É isso que faz, é por isso que eu digo, muito dinheiro na mão de poucos significa o mesmo empobrecimento desse país. Agora, pouco dinheiro na mão de muitos significa que nós vimos aqui do depoimento das pessoas que estão fazendo o seu crédito para o empreendedorismo. Significa todo mundo ter oportunidade. Eu tenho dito, companheiros, aos empresários, Haddad, que não olhe para o seu trabalhador como trabalhador. Porque na hora de pagar salário, tudo é muito caro. Você vai pagar salário para o trabalhador, você fala, nossa, como esse cara ganha bem, R$3.000 é muito caro. Como essa mulher ganha bem, R$2.500 é muito caro. Isso porque a gente está tendo que pagar o salário. Agora, vamos mudar o nosso olhar. Vamos olhar para essa pessoa que nós pagamos salário como consumidor. Porque, na prática, todos nós que trabalhamos com negócios dizemos o seguinte, a figura mais importante é o consumidor. É isso que nós falamos todo santo dia. Todo dia o consumidor é a figura mais importante. E o que acontece com aquele que trabalha? Olha, ele trabalha, ele recebe um pagamento, o dinheiro dele no dia seguinte começa a voltar para o empresário que pagou o salário para ele, porque ele compra o produto que ele fabrica na fábrica, a voltar para o comércio e, sobretudo, a voltar quase 30% para o governo, livre de imposto. Então, a gente não tem que reclamar do dinheiro que a gente paga. A gente tem que dar felicidade de que o dinheiro está circulando. É preciso pouco dinheiro na mão de milhões e milhões e milhões de pessoas que a gente acaba com a pobreza numa semana. Agora, muitas vezes as pessoas deixam de empreender porque falta R$10.000,
porque falta 15 mil reais. E alguns têm tanta facilidade de entrar no banco e pegar 1 bilhão, 5 bilhões. Muita facilidade. E outros que precisam de 20 mil reais, às vezes não conseguem nem chegar no banco. Por isso, queridos companheiros e companheiras, presidentes dos bancos e presidentas dos bancos que falaram, companheiros ministros. 2 publicitários brasileiros muito importantes que já morreram, o Austin Olivetti, que morreu a semana passada, e o Duda Mendonça, que era um dos gênios da publicidade nesse país, eles diziam para mim: ô Lula, a política só pega quando ela vira assunto de mesa de bar. Um candidato só pega quando ele começa a ser discutido no bar. Uma proposta só pega quando ela começa a ser discutida no bar, na igreja, na missa, no evento, em qualquer lugar. E nós precisamos transformar o acredita em assunto de mesa de bar. É preciso as pessoas saberem que existe o programa. E é preciso criar em cada banco os meios necessários para atender as pessoas. As pessoas não podem, quem sabe, seja obrigado a criar no Sebrae ou no Apex um 190, um número qualquer, para as pessoas se queixarem se forem no banco e não conseguirem dinheiro. É preciso que a gente faça isso. Porque muitas vezes a gente aprova um crédito, e o que acontece com o crédito? O cara vai no... Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente faz acordo com um pequeno e médio agricultor, normalmente a gente faz um acordo e tem uma coisa chamada abate. O cara deve 40, a gente abate 20 e ele paga só 20. O que é que nós descobrimos desse dia, minha querida presidenta do Banco do Brasil? O que é que nós descobrimos? Nós fizemos para o Rio Grande do Sul uma política de salvação do Estado do Rio Grande do Sul. Aqui eu posso dizer com todas as letras, nunca antes na história do país o governo federal se jogou tanto de corpo e alma para ajudar um Estado como nós fizemos com o Rio Grande do Sul. E nós aprovamos milhões e bilhões de crédito. Aí aquele cara que ia no banco pegar dinheiro, chegava lá, ele tinha 10 anos atrás feito uma dívida. Pagou a dívida e teve um abate. Aquele abate não deixava ele, sabe, como se fosse um cara que tivesse liquidado, sabe, o seu problema. Não podia emprestar dinheiro porque tinha uma dívida que era o abate que ele recebeu de presente do governo. Então é importante que a gente leve muito a sério. Nós estamos criando uma política de crédito para fazer esse país dar um salto de qualidade. Vamos proibir que a burocracia atrapalhe funcionar o acredita. Porque senão as pessoas passam aí no banco e a xingar a gente. Falaram tão bonito, o Haddad falou tão bonito, o Alckmin foi tão simpático, o Décio falou tanto, o Hélito estourou o tempo, sabe? E não está saindo. Pelo amor de Deus, gente. Eu queria até pedir para a imprensa, pelo amor de Deus, acompanhe essas coisas que nós anunciamos aqui. Acompanhe. Porque se não houver o acompanhamento, pode não funcionar. E aí a gente passa como uma pessoa desacreditada ao olhar das pessoas que necessitam. Então, quando a gente anuncia, a gente demorou para aprovar, a gente começou a discutir em abril, tinha mais de 19 ministros na mesa, todos os bancos públicos, e a gente só conseguiu aprovar a lei a semana retrasada. Foram praticamente 6 meses para a gente aprovar. Agora que está aprovado, está tudo bonitinho, todo mundo aqui diz que tem dinheiro, vocês viram. Não fui eu que disse. Todo mundo que vem aqui, tem dinheiro, tem dinheiro, tem dinheiro, tem dinheiro. Agora que, pelo amor de Deus, que esse dinheiro apareça de verdade para as pessoas poderem vencer na vida. É um apelo que eu faço. É que esse dinheiro apareça. Então, companheiro, para mim é um dia muito feliz. Primeiro dessa notícia no estado de Palmeiras. Leila, eu não sei se você foi convidada,
Mas se você estivesse aqui, eu te dar um abraço, porque um corintiano e um palmeirense se abraçando significa que a gente pode acreditar na civilidade humana. Significa que a gente pode acreditar na convivência democrática da diversidade. Segundo, avisar uma coisa para vocês importante, que eu pedi para o Haddad avisar, mas ele esqueceu. Que é o seguinte, vocês viram o apagão que está tendo em São Paulo. E ontem eu pedi para o Haddad, pedi para a Casa Civil, trabalharem, porque nós vamos fazer para a cidade de São Paulo o mesmo que nós fizemos para o Rio Grande do Sul. As pessoas que tiveram prejuízos por conta do apagão, as pessoas que perderam geladeira, as pessoas que perderam inclusive a sua comida que estava na geladeira, as pessoas que perderam o pequeno comerciante que perdeu alguma coisa, nós vamos estabelecer uma linha de crédito para que as pessoas possam se recuperar e viver muito bem. Eu não quero saber de quem é a culpa. Eu quero saber quem é que vai dar a solução. E nós queremos encontrar a solução. Um abraço, gente, que Deus nos abençoe e até o próximo encontro, se Deus quiser. Tem a palavra o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Bom dia. Presidente Lula, hoje realmente é um dia especial. Tenho certeza que cada um que veio aqui, daqui a alguns anos, vai se lembrar e dizer, eu acreditei, eu estava lá. Saudar o presidente Lula, nosso querido presidente Geraldo Alckmin, o ministro Fernando Haddad, que foi quem nos coordenou nesse processo desde o primeiro momento, que o ministro Alexandre Padilha, presidente aqui, agradecer ao Congresso Nacional que aprovou esse marco regulatório como lei, através também do presidente da Câmara, presidente Lira, meu querido Padilha, levar um abraço lá para o deputado Guimarães, Luizinho, que foram relatores na Câmara, o senador Rodrigo Pacheco e o senador Jacques Wagner, também, que foi relator no Senado. Aqui, agradecer o ministro Márcio França, que pelo empreendedorismo, desde o começo, trabalhando de modo muito integrado, aqui, a cada um dos bancos aqui presentes. Ministro Paulo Teixeira, presidente, o Brasil há muitos anos, organizado a partir do seu governo, tem uma estrutura para o campo. O PRONAF, um conjunto de outros programas, inclusive, que tem dado resultado. Acho que pouca gente sabe, agora, quando voltamos, fizemos um estudo, a fome é maior na cidade do que no campo. Porque no campo, embora a renda ainda seja baixa, mas as pessoas produzem o que comer. Na cidade não tem alternativa, ou paga ou não come, ou tem uma rede para lhe atender. Agradecer, então, o ministro Paulo Teixeira, porque vamos trabalhar de forma muito integrada, e aqui a todos os bancos, né, a Tassiana, o Paulo Câmara, o Luiz Lessa, o Carlos Vieira, também em nome do Trabuco, agradecer ao sistema bancário privado. Estamos ainda fazendo uma cosquinha na mão aqui para a gente, né, ajustar aqui também na condição dessa participação. E, é claro, em nome aqui a saudar o nosso querido Josué Alencar, presidente da Fiesp, que também está junto nessa caminhada, e em nome da Karen Patrícia, Karine Rodrigues, Jorge Ribeiro e Priscila Xavier, o Isaac também aqui, saudar aqui também os empreendedores. Presidente, o Brasil tem um cadastro das pessoas em vulnerabilidade, que é modelo para o mundo, o cadastro único. Ali, 94 milhões de brasileiros. Dito assim, parece bonito. Estão ali por alguma vulnerabilidade. Normalmente, na pobreza, baixa renda. Destes, atendemos no Bolsa Família a 55 milhões de brasileiros, organizados em 20 milhões e 700 mil pessoas neste mês de outubro. Seriam, desde janeiro, 27 milhões no rumo que estávamos. Desses 20 milhões e 700, 3 milhões já saíram da extrema pobreza. No passado,
saíam do benefício. A gente criou uma regra de proteção. O Brasil, junto com o crescimento da pobreza e da extrema pobreza e o crescimento da fome, cresceu a informalidade, cresceu o medo da formalidade. E é nisso que nós estamos tratando aqui hoje. O presidente Lula nos coordenou e o Congresso aprovou mudança. Assinar carteira de trabalho ou ter um CNPJ não é mais razão para perder benefício como Bolsa Família. Com isso, estimulamos o emprego. Ainda tem muita gente que precisa saber sobre isso. Quando cresce a renda, sai da extrema pobreza, ele continua recebendo do salário. Temos hoje 6 milhões que recebem Bolsa Família e recebem o salário. E quando a renda cresce, recebe metade do Bolsa Família mais o salário. Este mês de outubro, na folha de outubro, 285 mil brasileiros saíram da pobreza. Por isso que saíram do Bolsa Família. Porque, por exemplo, a família de 5 pessoas, ela só sai quando a renda ultrapassa de R$ 3.530. Mais de meio salário mínimo, mais de R$ 706 per capita. Então, quer dizer que aos empresários e aos movimentos sociais, a gente precisa fazer chegar a informação certa. A consequência disso, presidente, o senhor esteve lá em João Pessoa, na Paraíba, comigo, visitando uma das empresas parceiras, a AIC, uma empresa da área de tecnologia, de call center. Essa empresa participa, como muitas outras, de vários setores, de um esforço para qualificação, para criar cadastro reserva deste povo do Bolsa Família, do cadastro único, e na hora da vaga, ali, o emprego para aquela pessoa. Só essa empresa, 16 mil contratos de trabalho. O Carrefour, para dar um exemplo, 21 mil contratos de trabalho até o último mês do povo do Bolsa Família. Qual o efeito disso? A nossa economia, meu querido Fernando Haddad, e agradeço aqui a você mais uma vez, a economia cresce. Isso vem os empregos, as oportunidades. Mas se a gente não der a mão a esse povo, ele não agarra essa oportunidade. Então, a qualificação profissional com o MEC, com os estados, com o setor privado, o Sistema S, nos permitiu, presidente, o ano passado, quando a gente pega todas as admissões, 9 milhões são do povo do Bolsa Família, do Cadastro Único. Quando a gente olha esse ano, agora em agosto, 6 milhões das novas admissões desse ano, o povo do Cadastro Único. Quando a gente olha só o saldo positivo de emprego do CAGED, emprego menos desemprego, do CAGED, que está crescendo, 77%, 71% no ano passado, das vagas foram preenchidas pelo povo do Bolsa Família e do Cadastro Único. E agora, 77% no ano de 2024. A vaga é para qualquer brasileiro e brasileira. Mas, ao contrário do que dizem, que esse povo é o estimulado à preguiça, não. Esse povo, tendo a oportunidade, se agarra e vai trabalhar e quer trabalho decente. E é isso que a gente tem que fazer pelo Brasil. Emprego, mas também empreendedorismo e talento. Nós estamos aqui na sede do Palmeiras, presidente. Nós queremos dar apoio aos atletas do Bolsa Família e do Cadastro Único, os artistas do Bolsa Família e do Cadastro Único. Na seleção brasileira feminina, já tem 4 que a história é vindo de uma família do Bolsa Família. O Brasil, portanto, presidente, o seu governo abre essa oportunidade. O acredita aqui, presidente, já para compreender. Primeiro, começamos a experiência o ano passado, já são mais de 30 mil contratos, aqui agradeço ao Banco do Nordeste, o Paulo Câmara, o BASA, Banco de Fomento. 2/3 são mulheres. 2/3 são mulheres. Muitas confessam que agora, com o Acredita, tem a oportunidade de poder trabalhar, porque cuidavam de crianças, de idosos, etc., e podem trabalhar em casa. Então, aqui a gente ouviu várias dessas histórias. E o que é que ele tem de novo? Crédito sempre teve, mas eu quero aqui dizer, é mais do que empréstimo. O Acredita é mais do que operação de crédito. O Acredita é um projeto de vida. É um projeto de vida. Eu não quero comemorar, essa pessoa já teve 15 operações, saiu do Bolsa Família? Não, então não saiu da extrema pobreza. Saiu do cadastro? Não, então não saiu da pobreza.
Empréstimo bom é aquele que tira da extrema pobreza e da pobreza e, de preferência, leva para a classe média. Aqui a gente tem uma mania, quando pensa no pequeno, de operaçãozinha pequena, de R$1.000, pode ter para um aprendizado. Mas nós estamos querendo um projeto de vida para elevar a renda para acima de 218 per capita, para sair da extrema pobreza e depois acima de meio salário mínimo para sair da pobreza. Aqui o problema, eu quero tomar um crédito, mas não tenho um avalista. O presidente Lula criou nessa lei um fundo garantidor federal. Isso resolve o problema do crédito, reduz o risco do banco e, por essa razão, tem que reduzir o juro. Qual é aqui, presidente? Eu estabeleci em seu nome. Acima de 10%, nem pensar para o acredita no primeiro passo. É IPCA mais 6, porque quando bota a taxa adequada, quando bota ali como a gente tem assistência técnica, operador, estruturador de negócio, e vamos pagar por isso, a gente garante uma condição, inclusive, de baixa inadimplência. Está aqui os bancos que operam nisso como testemunha, próximo de zero. Os mais pobres, quando a taxa é adequada, quando o prazo é adequado, quando tem assistência técnica, são honestos, pagam corretamente, e é isso que a gente quer fazer. Garantir limite adequado. O acredita no primeiro passo até R$21.000, mas tem o passo seguinte, para quem tem faturamento até 360 mil, para até R$80.000 em operação de crédito. Aqui essa jovem que diz que quer 200 mil, ela pode entrar no Acredita? Sim, porque agora ela pode ir até R$1.200.000 em crédito. A meta é tirar da extrema pobreza, tirar da pobreza e levar para a classe média. Então, nesse aspecto, presidente, nós vamos ter que ter um esforço muito grande, porque queremos chegar daqui a um ano com o primeiro 1 milhão de empreendedores e empreendedoras do Bolsa Família e do Cadastro Único. Nós vamos tirar o Brasil do mapa da fome, já tiramos sob seu comando 24,4 milhões da insegurança alimentar, já estamos tirando 85% da extrema pobreza e agora nós vamos tirar da pobreza e ser um país de classe média e muita gente do Cadastro Único do Bolsa Família. Encerro com um depoimento que eu vi junto com o Paulo Câmara em Fortaleza. Uma jovem que, por vulnerabilidade e risco de vida, foi abraçada pelo Cadastro Único, passou a ter renda, passou a ter um aluguel social, mas a gente dá também formação. E ela queria fazer um curso de cabeleireiro. Fez o curso de cabeleireiro. E ela alugou uma cadeira no salão de beleza. E agora, com o Acredita, foi dado pelo BNB uma operação de crédito para ela, dentro dessa área, com as taxas mais baixas que ela já tirou na vida. Depoimento dela: diga ao presidente Lula, eu era conhecida como Patrícia do Bolsa Família. Depois passei a ser conhecida como Patrícia Cabeleireira. Pelo Acredita, agora eu sou Patrícia Empresária. É isso que a gente quer para o Brasil. Muito obrigado. Pronuncia-se o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França. Presidente Lula, vice-presidente Alckmin, cumprimentar aqui os ministros na pessoa do Fernando Haddad e cumprimentar as mulheres na pessoa da Tassiana também, e pedir licença para cumprimentar a Lúcia, minha companheira, que é empreendedora, como tantos empreendedores aqui do Brasil. Presidente, 10 meses se completam desde que o senhor pediu para montar o Ministério. Foi em dezembro do ano passado que o Congresso aprovou o Ministério. O senhor me deu uma recomendação, vá procurar o Okamoto para falar com ele, porque eu tinha uma vontade que tivesse um Ministério para isso, especialmente para poder criar o cartão do MEI, que era um sonho que nós não conseguimos fazer, e criar crédito para os empreendedores. Eu fui à Fundação Perseu Abramo, conversamos com algumas pessoas lá. 10 meses depois, nós estamos aqui hoje para poder sancionar e começar a parte do crédito. Mas muito desse crédito já começou, porque foi feito por medida provisória. Então, milhares de brasileiros já tiveram acesso a esse crédito. Queria dizer para o senhor que talvez a principal característica de um governante, de um bom governante, é antever situações que vão acontecer só no futuro. 2 ou 3 anos antes do Hitler achar que ia poder controlar o mundo,
O Churchill, que era um velho deputado inglês, resolveu antecipar e dizer que ele ia fazer mal para o mundo. Ele era uma pessoa isolada, o Churchill, na Inglaterra. E aquele alerta do Churchill fez ele virar primeiro-ministro e fez derrotar mais tarde, junto com aliados, o fascismo e o nazismo do Hitler. A antecipação dos fatos é uma coisa especial para pessoas especiais. Anos atrás, nos seus outros governos, o senhor criou o MEI e o senhor criou o Simples. Foi criação sua. Agora, o senhor cria o crédito para que essas pessoas possam ter acesso a esses empréstimos, que são empréstimos, na verdade, mais baratos do que qualquer outra rede permite. Quando eu estava num conselhão, no primeiro dia que o senhor me convocou para ser ministro, por coincidência, foi o Trabuco e um diálogo com a Luísa Trajano. Então eles falaram, mas eu não tenho como emprestar dinheiro para quem é pequeno, porque ele não tem os documentos, eles não têm como demonstrar um rating de avaliação. E eu disse, não, então nós vamos criar isso com a garantia do governo. E é bom falar que a garantia do governo não usa o orçamento do governo, usa o FGO. E mesmo não acredita, tem também todo o novo modelo do Pronamp. Só no Pronamp, presidente, o senhor já autorizou esse ano 350 mil empresas, levantaram 27 bilhões de reais no Pronamp. 350 mil empresas, só no Pronamp. Então, certamente, no caso do Procred, muito mais empresas terão. Lembrando que as mulheres têm uma participação maior, porque elas podem levantar até 50% do faturamento, e os homens só até 1/3 do faturamento. Isso não é uma pauta identitária, é porque as mulheres geralmente são melhores pagadoras mesmo. Então, a gente empresta mais para as mulheres, porque elas conseguem ser melhores pagadoras. E aí, presidente, eu queria finalizar, porque nós estamos numa equipe. Então, numa equipe, eu vou compensar um pouquinho a mais que o Wellington falou, diminuindo o meu tempo aqui. Para dizer para o senhor que essa condição dessas pessoas, ela pode ser aperfeiçoada ainda mais. Quando passou pelo Congresso, Zaratini me procurou e pediu para inserir, por exemplo, taxistas, que eu sei que não estavam na origem desse programa, e agora estão por interferência do Congresso. E muitas outras que poderão também estar a partir de novas mudanças. O mais importante de tudo é esse olhar para os empreendedores. 25 milhões de empreendedores no Brasil, uma das maiores taxas do mundo de empreendimento, com pessoas que não são empresários. Eles próprios, muitas vezes, trabalham nos seus negócios, levam seus familiares para trabalhar nos seus negócios, abrem as suas portas. Portanto, são trabalhadores que muitas vezes ficam no limite da renda de um Bolsa Família. Pessoas que faturam 50 mil reais por mês, na verdade, o líquido disso dá menos de 4 mil reais. Então, muita gente depende do financiamento, e esse financiamento daqui para frente vai alavancar muito rapidamente o crescimento da economia. Mérito a quem tem mérito. Nós só estamos podendo fazer isso porque a economia está indo bem. A economia está surpreendendo de maneira positiva. E aí não tem como esquecer que o Haddad foi quem ajudou a produzir essa economia crescendo. Muito obrigado e bom dia a todos. Tem a palavra o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Bom dia, presidente Lula, presidente Alckmin, meus colegas, mulheres, em nome da Tarciana, nossa presidente do Banco do Brasil, empreendedores aqui presentes. Eu acredito, presidente, que esse aqui seja efetivamente o dia do empreendedor, porque o Acredita, que teve a participação de muitos ministérios, ele é uma espécie de guarda-chuva que contempla uma série de linhas de crédito que não existiam e que vem ao encontro de anseios daqueles que, ou por vontade, ou por falta de alternativa, buscam um caminho diferente daquele emprego formal, do seletista, que hoje, para nossa alegria, bate recorde de empregabilidade. Nós estamos com o maior contingente de força de trabalho da história do Brasil formalizada. Então não vamos aqui jogar fora uma conquista que é do povo trabalhador, do servidor público, daquele que tem carteira assinada. É muito importante levar em consideração que hoje virou moda falar ou desmerecer quem busca um caminho que é o caminho tradicional da força de trabalho.
mas ela hoje não é suficiente. E nós temos que reconhecer que essas alternativas que estão se abrindo, elas vêm justamente atender outras demandas, ou daquele que não consegue se formalizar, ou daquele que efetivamente quer empreender. E a quantidade de empreendedores no Brasil é uma coisa extraordinária. Nós temos 20 milhões de CNPJs no Brasil, entre MEIs, simples, lucro presumido, lucro real. Estamos falando de 20 milhões de CNPJs no país. Esse povo, muitas vezes, não tem capital para investir, ou não tem capital de giro, né? Nós estamos aqui na presença do sistema bancário como um todo, Trabuco, Isaac, representando todo o sistema bancário, os bancos públicos aqui presentes, já abrindo linhas de microcrédito para tirar o pessoal que quer empreender do Bolsa Família, da extrema pobreza, a pessoa ir avançando. E nós temos que compreender que essas linhas de financiamento, elas são essenciais. O Márcio falou uma coisa muito importante, Márcio França. Ele falou, o estadista é a pessoa que antevê os problemas. Porque, às vezes, a política do dia a dia, ela te consome e você não consegue enxergar um passo à frente. A pessoa que tem uma visão de Estado, ela se antecipa e produz programas sociais que muitas vezes vão amadurecer em anos. Mas a gente tem que reconhecer o pioneirismo dessa pessoa até para produzir melhores homens públicos. Eu vou dar 2 exemplos. Eu estava vendo as estatísticas de educação superior no Brasil. E quando o presidente Lula tomou posse pela primeira vez em 2003, menos de 9% da força de trabalho no Brasil tinha curso superior. E muita gente, até muitos economistas diziam que o importante era a educação básica. E quem é que vai negar a importância da educação básica? Eu fui ministro da Educação, criei indicadores para acompanhar a qualidade da educação básica, mas havia também um certo desprezo pelo acesso à educação superior por parte da camada mais humilde da população. O presidente Lula criou uma série de programas, ProUni, Reúne, FIES Sem Fiador, Universidade Aberta do Brasil, institutos federais pelo país inteiro. O último indicador, presidente Alckmin, é que 23%, quer dizer, quase 3 vezes mais, da força de trabalho hoje tem curso superior. Aí o PIB cresce 3,2%, 3,3%, e a pessoa fica se perguntando por quê. Porque uma série de coisas foram feitas e não estavam sendo aproveitadas. Então se falava em apagão de mão de obra no Brasil, quando nós estávamos crescendo a 4%. Essa expressão saiu do dicionário da imprensa, porque hoje nós temos 10 milhões de pessoas matriculadas em universidades. E o presidente Lula, com o Camilo Santana, nosso ministro da Educação, estão promovendo mais acesso com qualidade, porque se perdeu de vista no período anterior, recente, se perdeu de vista o compromisso com a qualidade. Não adianta também só matrícula, você tem que zelar pela qualidade do diploma que está sendo conferido ao estudante, que é isso que vai promover um aumento de produtividade. Falava-se também de apagão de logística. Eu me lembro quando nós atingimos 100 bilhões de exportação, que o presidente até, na esplanada dos ministérios, comemorou o feito, as pessoas falavam, portos e aeroportos brasileiros não estavam preparados. Na época do segundo mandato, o presidente lançou o PAC, e aí começou a expandir os aeroportos e os portos brasileiros. Hoje nós estamos com um fluxo de comércio de 600 bilhões de dólares. Imagina vocês, multiplicamos N vezes o fluxo de comércio, ninguém mais lembra de falar de apagão logística. Estradas foram duplicadas, portos foram recuperados, aeroportos foram ampliados para dar sustentação para o fluxo de pessoas e de mercadorias. Isso foi pensado 20 anos atrás. O que nós estamos plantando hoje vai gerar resultados extraordinários para a nossa economia. A reforma tributária, o presidente Alckmin sabe, ela vai aumentar em pelo menos 0,5% o nosso crescimento anual. Se o Brasil hoje vai crescer 2,5%, 3%, põe mais meio em cima por conta da reforma tributária. A questão do crédito,
é outra coisa que vai colocar mais um tijolinho no nosso PIB potencial. Ao invés de nós crescermos 3, nós vamos botar mais um pouquinho. Porque o crédito, como a educação, como a infraestrutura, ela é o caminho de emancipação das pessoas. As pessoas precisam de crédito barato, porque ele é o caminho da emancipação. Uma pessoa que é inovadora e nasce pobre, como é que ela vai fazer com a criatividade dela? O que ela vai fazer? Ou mesmo com a educação. Se ela não tiver um caminho, ela vai desperdiçar o talento que ela acumulou, o conhecimento que ela acumulou, e quem vai perder somos todos nós, porque a gente faz parte da mesma comunidade. E o Acredita, né, ele não é o Estado só para quem mais precisa, ele é o Estado para todo mundo, porque ele pega desde o mais humilde dos brasileiros, que hoje está no Bolsa Família e quer sair, quer se emancipar, até o mega empresário que precisa de rede cambial, que precisa de uma linha de crédito extraordinária. Está aqui o Seron, a quem eu agradeço toda a equipe do Tesouro. Semana passada nós fechamos a primeira operação do EcoInvest, que é uma das linhas de crédito aqui do Acredita, né? A mais sofisticada delas. O que nós fizemos? Nós colocamos 6 bilhões de reais de crédito subsidiado para fazer o que chama no jargão de blended finance. O setor privado casa, é como se fosse uma PPP do crédito, uma parceria público-privada. O público entra com R$1 e o privado tem que entrar com no mínimo 6 para casar um recurso a juro baixo para alavancar projetos de transformação ecológica. Vale para a SAF, vale para a economia circular, vale para biocombustível, vale para energia eólica e solar, vale para qualquer coisa que tenha a ver com o futuro desse país que está na transformação ecológica. O que aconteceu? Com 7 bi, nós alavancamos 45 bilhões de reais de investimento em áreas de fronteira. Nós não estamos falando da velha indústria, nós estamos falando da coisa mais moderna que tem no mundo. E o Brasil tem que participar do que tem de mais moderno do mundo, senão nós vamos ficando para trás. Então nós estamos numa condição muito interessante. Essas macro-reformas que estão sendo feitas, repito, tributária, de crédito, de logística, a questão do seguro, que a Câmara aprovou urgência para botar o nosso PL de seguro. Câmara e Senado vão fazer uma reforma do mercado segurador no Brasil, que é muito importante para alavancar a poupança interna. Tudo isso está em linha com o nosso desejo de colocar a nossa potencialidade de crescimento num patamar superior. O Brasil não pode se conformar de crescer abaixo da média mundial, como aconteceu nos 10 anos que antecederam a posse do presidente Lula, recente, agora em 2023. Nós temos que voltar a crescer acima da média mundial, ou, no mínimo, o que a média mundial cresce. O Brasil não pode ir ficando para trás. Essa é a razão pela qual, no governo do presidente Lula, nós deixamos a 12ª posição e já estamos em 8º lugar entre os maiores PIBs do mundo. É muito importante registrar isso. Então, eu queria fazer aqui menção a um conjunto de políticas. Não existe uma bala de prata que vai resolver os nossos problemas, né, de desenvolvimento médio. Nós queremos ascender. Não existe uma bala de prata. Mas nós temos que botar o povo para estudar em boas universidades, colocar a mesa na comida do trabalhador, abrir linhas de crédito que sejam baratas o suficiente para a pessoa sonhar em empreender e vencer, pagando juros baixos. Tudo isso compõe um ecossistema adequado ao empreendedor e ao trabalhador. Nós precisamos mais confiança no Brasil. Por isso que esse programa chama Acredita. Nós temos condições de oferecer um ambiente hoje em que as pessoas possam acreditar no Brasil e vencer os desafios que estão colocados, fazer esse país voltar a crescer de maneira sustentável. A gente não quer crescer 3 esse ano para crescer 1 o ano que vem. Nós temos que voltar a crescer de forma sustentável, as condições estão dadas, nós temos um trabalho pela frente, eu sou o primeiro a dizer. Quando me perguntam, cresceu 3, eu comemoro o dia de hoje sabendo que amanhã nós temos que estar com a prancheta aberta, desenhando programas, desenhando soluções, desenhando saídas para os desafios que estão colocados. Mas nós estamos aqui com otimismo e acreditando no Brasil, porque o povo brasileiro ele é o mais interessado
em superar o nosso patamar de desenvolvimento. Nós queremos avançar mais. E crédito na veia é o que vai fazer esse país se superar. Parabéns. Senhoras e senhores, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Bom dia a todas e a todos. Cumprimentar o presidente Lula, ministros, lideranças aqui presentes, parlamentares, amigas, amigos. Primeiro dizer ao Jorge que ele ganhou mais um cliente. Vou procurar o Estúdio R para ver se o meu cabelo tem solução. Mas destacar, presidente Lula, a importância social e econômica do Acredita. É talvez um programa histórico que aqui se fortalece. Crédito, desde o CAD único, Wellington, passando pela agricultura familiar, Paulo Teixeira, e ministro Márcio França, o MEI, o microempreendedor individual, a microempresa e a pequena empresa, até 4,8 milhões de receita bruta ano. Depois, crédito com garantia, o fundo garantidor, importantíssimo. Depois, crédito assistido através do SEBRAE, apoio ao empreendedor, para que ele possa se profissionalizar, prosperar, superar dificuldades. E, além de todo o crédito, e o ministro Fernando Haddad destacou, o crédito para a bioeconomia, a economia verde, que abre uma avenida aí para o Brasil. Hoje também o presidente Lula lança o Acredita Exportação. O Brasil representa 2% do PIB do mundo, então 98% está fora do Brasil. É muito importante a exportação, como aqui destacou a Karen, com a sua experiência. E o ano passado, presidente Lula, o Brasil bateu o recorde, 340 bilhões de dólares de exportação. Mas mais importante, em volume, o mundo cresceu no comércio exterior 0,8%, crescimento mundial. O Brasil cresceu 8,2% em volume, 10 vezes a média mundial. Mas nós temos poucos pequenos empreendedores exportando. A Itália e a China são bons exemplos de pequenos empreendedores que exportam muito. Então, o presidente está lançando o Acredita Exportação. Até o pequeno empreendedor devolve 3% daquilo que foi exportado. Era o antigo Reintegra, agora o Acredita Exportação. Quando eu exporto, eu não tenho imposto a pagar, não tem imposto de exportação, mas eu já paguei nos insumos que eu utilizei, e é isso que vai ser devolvido. Um grande estímulo à exportação através dos pequenos empreendedores e com a importantíssima participação da Apex. Mas eu quero, ao encerrar, deixar uma sugestão, que o próximo encontro nós o façamos na Casa de Espetáculos, na Vila Belmiro, em Santos. A primeira conduta é procurar imediatamente um serviço de saúde, né? Se tiver, né, não for atrasar a sua ida até um local desse, lavar com água e sabão, isso também ajuda. O mais importante é procurar uma unidade de saúde. É importante dizer que o soro, né, que é o antídoto para muitos desses venenos, principalmente quando a gente fala de escorpião, aranha, serpente, né, as cobras, eles estão presentes na rede do SUS, especialmente em unidades públicas e não nas privadas. Então, procurem a rede de referência do seu local para uma rede pública. Os minutos depois de um acidente com animais peçonhentos podem ser cruciais para salvar vidas.
Há uma série de erros que podem colocar a saúde em risco e que estão no imaginário popular, como, por exemplo, fazer torniquetes ou chupar o veneno de algum animal da ferida aberta. Apesar de muitas pessoas acreditarem que são atitudes corretas, essas ações podem ser ainda mais prejudiciais. E saber agir rápido e de forma segura em casos de emergência é fundamental. Eu sou Débora Fortuna e no episódio do Papo Saúde de hoje nós vamos entender como agir em casos de acidentes com animais peçonhentos e como o SUS está preparado para salvar vidas. Ministério da Saúde oferece Papo Saúde, conversas que cuidam. O dia 19 de setembro é marcado pelo Dia Internacional de Atenção aos Acidentes Ofídicos, um nome que remete a quadros ligados às mordidas de serpentes. Mas a data expõe a importância do cuidado a qualquer acidente causado por animais peçonhentos. O dia tem o objetivo de aumentar a conscientização sobre esse tipo de ocorrência. Bem, então, animais peçonhentos, eles são animais que produzem toxinas que podem causar um mal para um ser humano ou para outro animal. Esse é o Francisco Edilson, coordenador-geral de Vigilância de Zoonoses e Doenças de Transmissão Vetorial do Ministério da Saúde. Segundo Francisco, há uma diferença entre animais peçonhentos e venenosos. E o que o diferencia, né, principalmente dos animais venenosos, é porque os animais peçonhentos eles têm um aparelho para inocular essa toxina, né, ou esse veneno, ou na sua presa, quando ele quer se alimentar, ou para se defender. Então pode ser por meio de dentes, pode ser por meio de ferrões, cerdas, então tem várias formas dele inocular essa toxina. Os animais venenosos, eles não têm esse aparelho inoculador. Então, ou você vai ser o contato, ou até ingerindo o animal é que você vai se intoxicar, né? O animal, a pessoa vai se intoxicar. Então, essa é a principal diferença. Nem todos os animais peçonhentos são de importância para a saúde pública. Para algumas espécies e alguns gêneros são importantes, principalmente relacionado à frequência de acidentes que ocorrem e também às consequências que esses acidentes podem trazer para a saúde, né? Trazendo risco de algumas sequelas ou até mortes das pessoas. Quando falamos em animais peçonhentos, há uma variedade deles, seja no Brasil ou no mundo. Você provavelmente conhece ou já ouviu falar de alguns. Então, os principais animais peçonhentos importantes para a saúde pública são as serpentes, conhecidas como cobras, que a gente tem 4 principais gêneros que são importantes, né? O gênero das cascavéis, nome popular, né? Das jararacas, das corais e das surucucus. E também temos os escorpiões, né? Que são muito importantes, principalmente do gênero Titius. O mais conhecido é o Titius cerulatus, que é o escorpião amarelo, mais frequente, que causa mais acidentes. Nós temos também as aranhas, também temos alguns gêneros de aranhas importantes. A aranha armadeira, a viúva negra, que é conhecida também, entre outras. A aranha marrom também é muito de importância para a saúde pública. Nós temos também as lagartas, a Alonômia, né, conhecida como taturana, que ela pode trazer consequências, inclusive com manifestações sistêmicas, hemorragias que pode causar. E aí, além disso, nós temos as abelhas. As abelhas também podem causar acidentes graves, principalmente acidente por picadas, várias picadas de abelha, por uma quantidade grande de abelhas, isso também pode causar envenenamento, ou eventualmente pessoas que têm alergia, né, hipersensibilidade ao veneno da abelha, podem também ter consequências graves. E aí, outras espécies, por exemplo, dependendo da região, ela tem importância. A gente pode citar, por exemplo, as arraias de rio. Então, para algumas regiões, região norte, região centro-oeste até, você tem as arraias também causando muitos acidentes, inoculando veneno ali quando a pessoa toca esses animais. Esses talvez sejam os principais que ocorrem no Brasil. O Francisco explica que os acidentes ocorrem em todos os estados do país. Os casos com maior número de incidentes varia de região para região, a depender da espécie ou do animal, assim como se em área urbana ou rural. Eles ocorrem com maior frequência nas pessoas que vivem em zona rural, trabalhador rural, as pessoas que estão mais próximas de regiões de mata e de floresta. Mas, por exemplo, os escorpiões, ele é um problema mais urbano hoje, na realidade, porque nós temos maior concentração de pessoas em áreas urbanas e os escorpiões, eles se urbanizaram, principalmente em algumas espécies, como o Titius cerulatus. Então, ele tem uma probabilidade maior de encontrar uma pessoa e causar um acidente, né? Por termos uma densidade populacional maior nos grandes centros. Então, os escorpiões, por exemplo, eles ocorrem com maior frequência nas cidades. Os sintomas do envenenamento por picadas de animais peçonhentos variam de acordo com o animal, com o local da picada, com a quantidade e se houve reação alérgica ou tóxica. Depende também da idade da vítima.
Ou seja, crianças são mais suscetíveis a casos graves quando picadas por um escorpião, por exemplo. Mas o que fazer em caso de emergência? De acordo com Francisco, procurar atendimento urgente e, de preferência, na rede pública, que estará mais preparada para atender com os antídotos. A primeira conduta é procurar imediatamente um serviço de saúde. Se tiver, né, não for atrasar a sua ida até um local desse, lavar com água e sabão, isso também ajuda. Mas o mais importante é procurar uma unidade de saúde. É importante dizer que o soro, né, que é o antídoto para muitos desses venenos, principalmente quando a gente fala de escorpião, aranha, serpente, né, as cobras, eles estão presentes na rede do SUS, especialmente em unidades públicas e não nas privadas. Então, procurem a rede de referência do seu local para uma rede pública. Em geral, os soros estão em hospitais, né, hospitais de referência. O Ministério da Saúde é responsável por distribuir esses soros, né? Nós que adquirimos ele não está disponível na rede privada, ele não é vendido. Todos os soros eles são distribuídos pelo Ministério da Saúde, adquiridos por laboratórios públicos, os estados que direcionam para os seus municípios e que definem a rede de atendimento no nível estadual de acordo com a epidemiologia, onde ocorre mais casos, onde ocorre menos, e a estrutura dessas unidades, porque não é um tipo de insumo que deve ser administrado, por exemplo, a nível de atenção primária. Ele tem necessidade de outra estrutura, como é o caso dos hospitais. E algumas ações que não devem ser feitas de jeito nenhum, como, por exemplo, o torniquete. Algumas orientações são importantes. Há alguns mitos de procedimentos que são feitos e que devem ser evitados. Por exemplo, fazer o torniquete, né, que é amarrar, isso não é recomendado. Isso pode, inclusive, complicar a situação, porque vai causar ali uma dificuldade de circulação no membro e pode prejudicar o tratamento daquele paciente. Colocar qualquer substância, tentar chupar o veneno, tudo isso não é recomendado. É simplesmente deixar a pessoa em repouso e procurar o atendimento médico, ou ligar para uma emergência, ou conduzir a pessoa até a unidade o quanto antes. Além disso, se você estiver sozinho e não tiver condições de se locomover, o mais importante é ligar para o Corpo de Bombeiros ou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Não fazer muito esforço e ficar em repouso. Uma das recomendações é buscar o repouso, né? A vítima ficar em repouso e ser locomovida para um atendimento por outras vias que não o próprio esforço dela, né? Então, não é recomendado realmente o esforço nesses momentos. E eu esqueci de dizer também, se possível, conseguir tirar uma foto, né? Alguém conseguir tirar foto do animal, isso pode ajudar, né? Principalmente no caso das cobras, porque existem soros específicos para depender da espécie. Obviamente, o médico, pelos sintomas, ele consegue diferenciar. A recomendação... isso ajudaria, mas o médico também deve conseguir diferenciar pela sintomatologia, que é diferente, a depender da espécie, do gênero e da espécie de serpente que venha a agredir. Outra orientação é se você encontrar o animal em casa ou no prédio, por exemplo. A regra, nesse caso, é não mexer no bicho e procurar orientações com o serviço de vigilância da sua cidade. Até porque é importante para os serviços de saúde saber onde há mais ocorrências de animais peçonhentos para garantir meios de controle dos animais. A primeira recomendação é não tocar, né? Então evite tocar um animal peçonhento, mesmo que ele pareça morto, porque pode não estar. Se precisar, use equipamentos de proteção individual, uma luva de raspa de couro, por exemplo. E procure o serviço, ou os bombeiros, dependendo do município, o bombeiro pode atuar, ou o serviço de vigilância de zoonoses. Ligue para buscar orientações, que eles darão uma melhor orientação de como proceder naquele caso, e até mesmo ir resgatar o animal, dando a orientação devida. Importante para a vigilância estar sabendo onde estão sendo encontrados com maior frequência, por exemplo, os escorpiões em área urbana, para que ele possa ter uma ação mais proativa naquele território e tentar adotar medidas de educação e manejo ambiental, por exemplo, para tentar controlar, diminuir, né, a quantidade de escorpiões, por exemplo, naquela região. Há também os cuidados coletivos e individuais, que devem ser levados em conta. Entre os cuidados coletivos, eu diria assim, principalmente preocupar com o acúmulo de lixo, de entulhos, porque eles favorecem como abrigo para algumas espécies de animais que são alimento, por exemplo, de serpentes, alimento de escorpiões, por exemplo. As baratas e alguns insetos são alimentos em que o escorpião gosta. Então, ele se alimenta de barata, ele se alimenta... Então, isso atrai também os escorpiões. E os entulhos, ele pode, né, ser abrigo para alguns animais. O mato alto, por exemplo, também deve-se cortar esse mato, porque também pode ser abrigo para serpentes.
As aranhas também podem se esconder nesses entulhos. Então, essa é uma recomendação importante. E do ponto de vista, né, individual, deve se proteger, por exemplo, na casa, tentar vedar, né, as portas com soleiras, as janelas, para evitar a entrada desses animais por essas frestas, por exemplo. Os ralos, né, para os escorpiões, então ter tela nos ralos, porque eles vêm pela rede de esgoto. E qualquer fresta que tiver nos ductos, por exemplo, de eletricidade, também pode ser se tiver frestas grandes, eles também podem entrar por ali. Além disso, usar equipamentos de proteção individual, né? Então, principalmente para quem ou vai trabalhar com um trabalho de jardinagem ou de remover entulho, ou até mesmo quem trabalha na zona rural, por exemplo, precisa se usar bota ou perneira quando se tiver condições para fazer isso, luvas e raspa de couro que são mais grossas. Então é extremamente importante estar muito atento a locais onde esses animais podem estar presentes. Então eles costumam se esconder, então recomenda-se sempre sacudir, vasculhar a roupa de cama antes de deitar ou antes de usá-la, as botas e os calçados principalmente, batê-los, porque é um ambiente escuro, esses animais muitas vezes se escondem dentro dos calçados e na hora que a pessoa vai calçar pode também ocorrer um acidente. E um cuidado também com as crianças, porque elas não têm essa noção, então muitas vezes o pai que vai ter que estar fazendo, né, os tutores ali, os responsáveis vão ter que estar fazendo esse cuidado para que elas não entrem em contato com esses animais, porque às vezes elas não têm noção do perigo também. O Francisco também explica que, apesar de ser uma crença popular, o número de acidentes com animais peçonhentos não está ligado à reprodução dos bichos, mas depende das condições da região. Isso pode variar de lugar para lugar, mas não está relacionado ao período de reprodução. Isso é que é importante a gente dizer. Por exemplo, como se fala muito dos escorpiões. Os escorpiões, as principais espécies que causam acidentes, elas se multiplicam sem a necessidade do macho. A fêmea se reproduz, ela produz seus ovos sozinha. Então, ela não tem esse período de acasalamento, enfim. Então, isso é meio que variado ao decorrer, não há um período específico. Agora, os acidentes, eles podem, dependendo das regiões, ocorrerem em algumas épocas do ano, mais chuvosas, assim, que os animais precisam sair, por exemplo, se há uma enchente, por exemplo, os animais eles acabam tendo que sair daqueles ambientes deles, acabam sendo levados, eles podem ir para dentro das casas, aí quando a pessoa vai limpar a casa pode se acidentar, então eles estão associados a também a esses períodos mais quentes, em que os animais, mas não... e aí isso vai variar de local para local, né? Porque tem uma determinada região que chove mais, que tem uma temperatura mais quente ou mais amena em determinado tempo do ano, né? Mas esse mito de que existe um mês de reprodução dos animais, isso é geral para o país, isso não existe. No ano passado, o Brasil registrou cerca de 200 mil casos de acidentes com escorpiões, o tipo de acidente mais comum no país. Em segundo lugar, apareceram as aranhas, com 44 mil casos registrados. Em seguida, acidentes com abelhas, com 33 mil casos. E serpentes, com 32 mil casos contabilizados. No caso das abelhas, o Ministério da Saúde acredita que os números estão subestimados, já que muitas vezes as pessoas não procuram atendimento médico. O tratamento no SUS pode ser feito com soro antiveneno, de acordo com a espécie e com a situação do paciente. Medicamentos também podem servir para aliviar os sintomas. O Papo Saúde encerra por aqui e até o próximo episódio. Você ouviu o Papo Saúde, podcast do Ministério da Saúde feito para cuidar de você.